Gostaria de saber do senhor, como é que o senhor pretende, nesse tempo tão curto, retomar a confiança do paulistano e conseguir virar esse jogo? Bom, eu não perdi a confiança, tanto que eu ganhei no primeiro turno. Se alguma coisa perdeu a confiança, foram as pesquisas, que erraram espetacularmente ao longo dessa campanha. Nós temos pesquisas próprias que não mostram essa diferença que se aponta. Agora, o básico aí é fazer a campanha. Pesquisa no primeiro turno serviu para muito pouca coisa, exceto para alimentar noticiário. Muito furado. E se você me permite, eu acho até bobagem ficar perdendo tempo falando disso. O senhor não se preocupa, então, com esse resultado? Eu não me preocupo. Quem se preocupa são os jornalistas. E a gente perde tempo. Em vez de falar de São Paulo, nós ficamos falando de pesquisa. Não, teremos muito tempo para falar de São Paulo, candidato José Serra. Bom dia, Fabíola. Bom dia, ouvintes. Bom dia, candidato José Serra. Candidato, o senhor disse que a cartilha que o senhor enviou a professores quando o senhor governava São Paulo é diferente do kit anti-homofobia da gestão do Fernando Haddad no Ministério da Educação. No entanto, é uma cartilha que estimula a tolerância nas escolas e que tem semelhanças com o kit do MEC. Nessa campanha de 2012, exemplo da campanha de 2010, em que o senhor abordou o tema do aborto com posicionamentos de modo moralista, o senhor apresenta nessa campanha o apoio de uma direita intolerante, como o pastor Silas Malafaia, que diz que homossexualidade é doença e não orientação sexual. Eu pergunto ao senhor, a sua atitude é uma contradição por uma conveniência eleitoral ou o senhor se tornou um político conservador e mudou de ideia? Você leu a cartilha do Estado? Eu vi a cartilha do Estado. Você leu inteira? Tem muitas semelhanças com Você leu inteira? A cartilha do kit do MEC. Você leu inteira? As reportagens na Folha mostram isso. Você leu inteira a cartilha? Eu vi a cartilha. Kennedy, fala a verdade. Kennedy, fala a verdade. Você leu inteira? Não leu, Kennedy. Candidato, eu fiz uma pergunta objetiva para o senhor. Não, mas você está fazendo uma pergunta... que estimula a tolerância. Não. Você está fazendo uma pergunta a partir de algo... Faz favor, seja educado e ouça o que eu estou falando. Você leu uma cartilha... Você está falando de uma cartilha que você não leu. Leia e você vai ver que são coisas muito diferentes. Eu vi a cartilha. Não viu. Não viu, de duas uma. Se você viu, você está mentindo. Se você leu, se você não leu, eu até aceito, porque o que você está falando é mentira. Eu não estou falando uma mentira, estou fazendo uma pergunta. Não. Você fez uma pergunta que envolve uma mentira, Kennedy. As cartilhas são completamente diferentes. As cartilhas são completamente diferentes. Eu sei que você tem suas preferências políticas, mas modere-se, Kennedy. Você está na CBN. Não pode fazer campanha eleitoral aqui na CBN, Kennedy. Não, você fez uma pergunta em torno... Você fez uma pergunta em torno de uma cartilha que você não leu. Que você não leu. Ô, Fabíola, bota a ordem aqui. Ô, Kennedy, faça a sua pergunta novamente. Calma, Kennedy. Por favor, eu sei que você tem um candidato e tal, mas modere. Você é um jornalista, tem que ser mais comportado. Kennedy, faça a sua pergunta novamente, por favor. Não, a pergunta dele eu ouvi. O senhor não vai responder a pergunta? Não, é que eu fiz uma pergunta se ele tinha lido e ele não leu a cartilha. Ele não leu a cartilha. Ele está falando. A cartilha de 2009 que estimulava a tolerância. Hoje ele faz desse debate um debate importante na eleição de São Paulo. Eu estou perguntando a ele. Eu não preguei nenhuma intolerância, porque você não leu a cartilha. A cartilha diz... A cartilha diz... Agora eu falo. A cartilha prega a tolerância. Se você tivesse lido, você veria que não fala apenas de coisa de sexo. Fala de deficientes físicos, fala de pessoas com religião, fala de pessoas com certas características físicas, segundo origem, inclusive de onde vem, etc. A cartilha prega a intolerância. A cartilha prega a intolerância. O kit gay, eu devo dizer a você que eu nunca falei sobre kit gay. São sempre jornalistas que perguntam. E o senhor também não leu o kit gay? Eu já li. Viu o filme. Tem
Um filme, o jornal Folha de São Paulo diz hoje que um dos filmes é inclusive também recomendado pelo o seu kit, mas ou não? Os filmes que circularam, que são os sujeitos... Boneca na mochila. Que são os filmes sujeitos à crítica, etc. Mas esse Boneca na mochila foi recomendado na sua cartilha? Eu acho que foi recomendado, mas nem foi usado. Não levantei esse tema, levantaria no que se refere ao desperdício do dinheiro, que torraram R$800 mil nessa brincadeira, quando na verdade, antes de fazer um filme, tudo é verificado, se pode fazer, não pode, etc. e tal. O que o pessoal petista espalhou? Campanha conservadora, que isso, que aquilo, etc. E alguns jornalistas, como foi o caso do Kennedy, pescaram isso, não leu o material e fica propagando a cartilha petista, é só isso. Bom, isso, até os ouvintes participando da nossa entrevista, candidato José Serra, até pedem pra gente falar sobre cidades e querem ouvir propostas da cidade. Eu acho mais útil, em vez de... Mas só que é um assunto que... Em vez de repercutir uma pauta petista furada como essa, porque quem tem que explicar o Haddad torrou dinheiro por incompetência, porque o problema do Fernando Haddad é que ele é mau, ele é fraco como administrador. E só para concluir a pergunta, o senhor incorporou no seu plano de governo a proposta de Soninha, que é o Bolsa Creche. De quanto vai ser essa bolsa? Quantas famílias serão beneficiadas? Sobre creche, eu acho que inicialmente deve-se dizer o seguinte. Quando eu assumi a prefeitura em 85, em 2005, tinha 60 mil vagas. O PT criou aí umas 14 mil vagas na prefeitura da Marta. De 2008 e 2004 para cá, foram feitas mais quase 150 mil vagas. E vai ser uma meta sua, zerar essa fila de creches? A meta vai ser trabalhar para zerar, sem dúvida nenhuma. Mas o senhor vai colocar no seu plano de metas? Então, a meta vai ser para zerar. Porque o prefeito Gilberto Kassab, das 223 metas estabelecidas pela gestão dele, 91 foram cumpridas, né? E o senhor, inclusive, na sua campanha, ontem estava até assistindo na televisão, o senhor fala muito, e o senhor sempre teve isso, de metas serem cumpridas. Eu acho que o Kassab, ele cumpriu muito mais meta disso que você está dizendo. É o próprio balanço que tem na própria agenda de 2012 da prefeitura. Você sabe por quê? A medida é assim, isso foi criado pela nossa São Paulo e pegou, inclusive na mídia. A mídia tem paixão por esse tipo de coisa. Foi aprovado pela Câmara Municipal e é um assunto que é Não, é a falado... maneira de medir. Você às vezes diz, eu vou fazer 10 coisas, você faz 9 e tem nota 0. A atual administração prometeu 66 quilômetros. Se a gente olhar na agenda 2012, nem todos foram entregues ainda, faltam 2 meses e pouco para terminar o ano. O senhor já tem uma meta de quantos quilômetros serão entregues de corredor de ônibus? Nós vamos, não tem uma meta determinada, porque nós temos que olhar cada projeto, nós vamos revisar, medindo custos. Revisar os atuais projetos? Revisar os atuais projetos? Revisar a possibilidade financeira de fazê-los todos, né, de acordo com as possibilidades orçamentárias. Muitas perguntas aqui dos ouvintes de várias áreas e algumas relacionadas às subprefeituras. O José Anito mandou uma pergunta, candidato José Serra, perguntando se o senhor eleito, o senhor pretende manter os coronéis nas subprefeituras ou não? Eu vou botar, coronéis ou não, gente boa em cada lugar. Eu vou nomear a minha equipe dentro da cidade, se for um coronel bom, se for outro, eu vou pôr gente boa independente. Se for um coronel bom, se for outro, eu vou pôr gente boa independente. Serra, você tem explicado a sua saída da prefeitura da seguinte forma, que era uma coisa que era contra a sua vontade, né? E que houve uma situação excepcional, que era o risco, a ameaça, na sua visão, do PT tomar o governo do Estado. A minha questão é a seguinte, em qual outra circunstância justificaria uma nova saída da prefeitura, ou não existe nenhuma possibilidade de você deixar esse mandato se você for eleito? Se existe alguma situação específica em que você diz, não, aqui vale a pena deixar a prefeitura, assim como você deixou da vez passada? Não creio, não antevejo isso, não. Da mesma maneira que em 2004 eu dizia que eu não ia deixar, porque eu não ia deixar. Criou-se uma circunstância nova e que me levou, e mais, foi uma decisão correta. Porque, do contrário, nós teríamos perdido o governo do Estado,
a situação de quebradeira que eu encontrei na prefeitura aconteceria no Estado. E no Estado, eu fui o governador que mais investiu na história na cidade de São Paulo. Fiz muitas coisas. Você sabe que São Paulo tem 2 prefeitos. Tem o prefeito municipal, que é aquele para cujo cargo eu estou concorrendo, e tem o prefeito estadual. O prefeito estadual cuida 100% da segurança, é a responsabilidade, 100% do saneamento, é a responsabilidade, 100% do transporte de trilhos, é a responsabilidade, 50% da saúde, 50% da educação e outro tanto da moradia. Imagino que você não se incomodasse, já que é tão certo assim, e novamente assinar um documento que ele pudesse entregar. Não, aquilo lá, Gilberto, virou uma brincadeira, porque eu estou aqui falando na CBN, isso aqui está sendo gravado, aliás, eles põem até na televisão. Então, mas eu só lhe fiz uma pergunta objetiva. Você não toparia, já que é tão certo assim, você toparia de novo assinar aquele documento? Ou você não, porque virou palhaçada a coisa do documento, né? Foi feita uma palhaçada com aquilo, basta a minha afirmação, tal como eu estou fazendo aqui. A afirmação está feita. Mas é só passar a gravação se houver alguma dúvida.